Olha nós aqui de novo na nossa sede do Metro Quadrado, direto de Bauru, na sede da Igor Imobiliária. Puxa, passamos lá para São Paulo, foi uma delícia o último, hein, bicho? Maravilha, né? Gostou? Demais, demais. Conseguiu muito. andar reto depois do final? Tava zero, né, meu? Teve vontade de voltar de lá? Quase que não volta. Queria ficar. Mais umas 2 horinhas. Estamos começando aqui mais um episódio do Metro Quadrado Podcast, direto da sede da Igor Imobiliária, dessa vez em Bauru, de volta à nossa raiz, à nossa terrinha, à nossa casa, onde a gente faz toda a nossa operação. E para você que está nos ouvindo diretamente do Spotify e para quem está nos assistindo do YouTube, hoje a gente vai trazer um tema que deu uma linkada lá com São Paulo. Acho que a gente falou com o Marco no último, né? Que ele vive, respira o agro. E a gente trouxe agora... Um abraço, né, pro Marco Ribeiro. Um abraço sim pro Marco, vários inclusive. E aí a gente resolveu falar de um tema, eu acho que muito pertinente, que é o agro, né? E coincidentemente, há um tempo atrás, eu vim conhecendo uma pessoa aqui em Bauru. Parece que eu estava começando a relacionar. Você vai contar uma história de Tinder imobiliário. E no Tinder imobiliário, aí eu falei assim, cara, por que você não vem trabalhar comigo? Ele falou assim, não, porque eu vou ser especialista em imóveis rurais. Eu falei, então vem! Que eu acho massa. E quem está com a gente hoje aqui... Deu um beijo na minha nuca. Um beijo, não alcanço a sua nuca para te dar um beijo. O Thiago Corrêa, nosso especialista em imóveis rurais. Você tá bom, mano? Bom, e você? Bom mesmo. Bom demais. Tiagão, para quem tá aí nos acompanhando, a gente tem trazido convidados, eu acho que a gente tem muito talento dentro de casa para não usar. E considero você um dos nossos grandes talentos. Muito obrigado. É mesmo? Eu sei que eu não sou, mas muito obrigado. Pressão, cara. Aqui não vai ser nada de boa, não. Tô suando pra porra. Começa assim, meu. É bom, depois piora. É a sua primeira vez, Thiago? A nossa já é a 8ª. Tá super de boa. Daqui a pouco estão cobrando. Daqui a pouco estão pagando. Daqui a pouco nós estamos ganhando dinheiro com isso, né? Bom. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Muito legal. Eu quero começar por um bagulho bem básico. Esse sotaque aí, bicho. Complicado, né? Todo mundo pergunta, né? Dá vontade de falar. Todo mundo pergunta. Eu nasci em Atibaia, Tá. em Andarilho. Com 13 anos eu fui pro Rio de Janeiro. Morei 20 anos, 17 anos no Rio de Janeiro. E voltei pra Atibaia 2, 3 anos. E aí ficou. E agora, um ano e meio pra cá, eu tô aqui em Bauru. O sotaque não sai, não tem como, né? Não tem como, É né? gaúcho, baiano e carioca. O sotaque não sai. E goiano. Goiano também. Os 3 ficam lá. Não tem como. E a gente... É muito engraçado, porque cada um é do Luiz de Niterói ou de Londrina. Você... Nascido em Atibaia, né? Mas é um sotaque muito gostoso e não tem como. Você chega aqui em Bauru para mexer com agro ainda e começa a me falar com o xixi. A galera tem que perguntar de onde você é, não tem jeito. Todo mundo pergunta. Não. É bom que tem assunto. Então, não tem como não ser diferente. Chega na fazenda, vai a porteira ainda. Abre aí a porta. Alqueires. E para quem tá vendo, o Thiago não é produtor rural, ele não é um grande pecuarista, ele não é não é? É por aí. Mas o Thiago decidiu se especializar em imóveis rurais. E eu acho que é muito legal, porque é muito pouco explorado isso aqui. Eu acho que você tem ouvido falar muito isso daí, né? Todo santo dia. E o que quando a gente fala em imóveis rurais, a gente sempre pensa em venda de fazenda. Mas não é, né? É um mundo muito mais amplo. Bem longe disso, viu? E a exploração é muito... o imóvel rural ele é muito mal abordado porque a pessoa não conhece, né? O mercado não conhece, mas vai desde área para empresa que está em área rural, passa por chácara, sítio, rancho e vai até fazenda, né? Então, assim, tem um leque gigante para você poder entrar, entender, estudar e explorar, né? É bastante coisa. E quando você entra em contato com os proprietários falando que você está a fim de trabalhar a chácara dele, o rancho dele, que é a região de Bauru onde a gente está aqui, ela tem... acho que uma forte presença dessa parte rural, lazer, né? Tem, mais de lazer até, né? E bastante. A hora que você fala que você está se especializando nisso, você está realmente virando especialista? É assim, tem gente que lida bem, a maioria lida bem, né? É uma surpresa, né, mano? É porque o proprietário de propriedade rural, o que ele faz? Ele te faz alguns testes, né? Porque hoje, acho que a gente vai até entrar nesse assunto, o corretor rural ou o corretor que tenta trabalhar com imóvel rural, ele é muito mal visto porque tem muito atravessador, tem muito malandro, tem muita malandragem. Então o proprietário faz testes, ele começa a fazer perguntas, você trabalha como? Mas e a minha propriedade é para isso? Aí o cara fala um termo que se você não conhecer, você já sai dali.
cara fala em metragem, o cara fala em água, fala em legislação, então você tem que saber um pouco disso. E o jogo de cintura do corretor, né? De saber também vender o peixe, né? Que é diferente. Até porque também o mercado de agro ele tem uma peculiaridade que é totalmente diferente do corretor padrão. E acho que muito dessa falta de conhecimento, dessa falta de conhecimento técnico mesmo, né? Ele vem por conta disso, porque o corretor ele é corretor e ele acha que ele pode vender tudo, né? E aí ele acaba não se especializando. Mas o imóvel rural ele tem muito mais informação técnica, não muito mais, né? Mas ele tem peculiaridades de informações técnicas que o imóvel padrão não tem. Você vê uma casa, por exemplo, é muito teoricamente igual entre casas e casas, entre apartamentos. Você vai falar de porcelanato, de tipo de pedra, enfim, a arquitetura é meio que padrão, né? O rural ele tem uma peculiaridade que, para fazenda, para plantio, tipo de terra que o que pode plantar, é para agropecuária, então se pode pôr pasto, quantos cabeças cabem, então assim, é um conhecimento técnico muito mais abrangente, né? E às vezes falta isso no corretor. Ele acha que ele é um corretor, ele vende apartamentos, ele é especialista em apartamentos, aí aparece uma área para ele na mão dele, ele não sabe nem para que serve aquela área. E aí chega de repente, igual você falou, o proprietário fala assim, porque a braquiária aqui, o que é braquiária? Sabe? Não é bem isso. Terreno sujo, terreno quebrado, né? O proprietário fala, o terreno... Eu sei, bicho, eu não sei o que é isso, não. Sujo é assim, quando tem mata, quando não tá limpo, né? Sei. Quando não tá preparado para receber a produção. E quebrado é muito morro, né? Então já começa, muito morro, subida, descida, mata, área de preservação, assim, quando o terreno não é uniforme e ele não facilita o plantio, o aproveitamento do solo, que como a gente fala, eles chamam desse terreno quebrado. Então, assim, o proprietário já começa a falar isso. O cliente que te procura também. Eu não quero terreno quebrado. Se você não souber o que é um terreno quebrado, você já não já começa. Não sabe nem o que procurar, né? Tem que ser. Isso é bacana. Porque, assim, a abordagem é diferente, porque é como se fosse uma outra profissão dentro da profissão. Sim. Né? O podcast aqui, a ideia é bem bacana, né? Eu já estou aqui na imobiliária desde o primeiro e eu estou acompanhando isso. Vocês já falaram de lançamento, pincelaram ali terceiros, né? E já falaram de aluguel. E são 3 coisas diferentes entre si. Sim. E aí você tem o rural, que é... é alienígena. Absurdamente diferente. É muito específico. É assim, eu acho que a única coisa em comum que tem é que é imóvel. Ou propriedade. É isso, tem matrícula, né? Eu acho que é de documentação é parte disso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, acho que é muito pertinente e semi-ridícula. Quem tá me ouvindo não dê risada porque não é tão óbvio quanto parece. Qual é a diferença de um imóvel urbano para um imóvel rural? Meu sócio aqui, Luiz, geralmente ele vai olhar para mim, é a vaca. Porra, você vai num lugar rural, é rural, tem porteira. Mas não, se a gente está falando de chácara, tem uma hora que a cidade invade a chácara, isso aí vai ser loteado por uma loteadora. Mas tem uma característica que muda, né? Qual que é ela? É assim, o que faz o imóvel ser a diferença de imóvel rural e urbano normalmente, né, por lei, legislação, é a finalidade, chamam de função social, né? Tá. Vou falar bonito aqui. Tá. É a função social. Então, assim, o imóvel urbano ele é voltado para moradia, para comércio e tal. O imóvel rural ele já é voltado para o uso do solo, o uso da água, né? Ele já não tem um fim social de moradia. Tem a moradia ali, mas o fim social é o uso da propriedade. Tá? Então essa é a diferença. Tem exceções? Tem. Você pega aí, por exemplo, tem imóveis urbanos em área rural. Posto de gasolina, posto de saúde. O que muda é a matrícula? Alguma coisa assim muda ou não? Eu nunca vim de posto de gasolina, né? Mas assim, o que a gente sabe é que é um imóvel urbano dentro de uma área rural. Sim. Ele tem uma legislação urbana para ele. Ele não responde por legislação rural. Isso quando a gente fala de legislação municipal. Provavelmente. Cada município muda. E legal isso, porque quando eu estava perguntando dessa diferença, quando a gente vai fazer a venda, a gente vai entrar na parte documental. E você vai ver que os documentos exigidos na venda, por exemplo, o IPTU. Imóvel rural tem IPTU? ITR. Aí, já muda. Posto territorial rural. É outra documentação. É um universo totalmente diferente. A única em comum é a matrícula, né? Só? Matrícula. É porque, assim, quando você vai, por exemplo, comprar um imóvel rural, você tem que olhar alguns documentos, entre eles, principalmente, matrícula,
é o CAR, né? Que é o CAR? Cadastro Ambiental Rural. Você vai me fazer falar a sigla. Vamos embora. Cadastro Ambiental Rural. Ao vivo, bicho. O CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CCIR. E você tem aí o georreferenciamento, né? Tem toda essa parte aí. Então, assim, e o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que é o equivalente ao IPTU urbano. Aí, né? Só que é uma outra legislação que rege, legislação federal. A tarifa deve ser diferenciada também, né? É diferenciada, é mais baixo, você tem alguns benefícios também, né? Tanto, é bem mais específico, né? Você já entra em pontos aí que já é... Até por causa do tamanho, né? Por metro quadrado é menor, né? 190 mil alqueires. Sim. Vai pagar IPTU normal, não tem como, né? Mas a gente, eu tenho uma frase muito louca que eu ouço aqui em Bauru, desde que eu cheguei aqui, que é muito bonitinho. Tá vendo isso aqui onde eu tô? Era o quê? Era tudo mato. Tudo mato. Era tudo mato. Quando eu vim pra Getúlio aqui, era tudo mato. O Luiz mora aqui 2 ruas, muito bom. E era tudo mato. Tudo mato. E a gente pega os condomínios fechados, né? Que era tudo fazenda. Era tudo propriedade rural. A gente começou com o centro da cidade, isso vai expandindo. E aí eu tenho um momento que eu transformo esse imóvel rural em imóvel urbano para fazer o loteamento. E aí eu tiro esses documentos que você faz e aí eu transformo no IPTU. Qual que era o que era equivalente ao IPTU que você falou? ITR. E aí eu vou lá, sai o zonamento da cidade, a zonamento vai ter o zonamento urbano e vai ter o zonamento rural. Sim. Isso no mapa, se a gente pegar aí isso é bem tranquilo de pegar. O mapa de zonamento, a prefeitura fornece isso para todo mundo. Ela dá o terreno. E a hora que ela invade uma parte rural, principalmente de chácaras, vamos falar aqui, falando de Bauru, a gente tem indo ali pro tênis clube ali, a gente tem algumas chácaras ali para trás. Tem, ainda tem. Mas a gente já tem um prédio ali do lado. Então, mas tem um condomínio que lançou ali ano passado, já passando o condomínio Bauru Tênis Clube, passando o cemitério ali, lançaram, quase chegando já na rodovia de novo. Fala de casa. De loteamento. Tá. Era chácara, era tudo chácara ali. O cara comprou, desmembra, faz a individualização. Ele compra em gleba, né? Ele compra em gleba. Gleba é uma venda de rural. É rural. É que assim, entra num ponto, a gente pode fazer vários capítulos disso, inclusive do rural. Sempre dá. A gente não tem pressa, não, filho. Vai fazer. É porque assim, quando você trabalha com uma área rural, você tem a fração mínima ideal, né? Então, assim, você, por exemplo, pode trabalhar, vamos dar um exemplo assim, Bauru, 20 mil metros é o mínimo que você pode trabalhar. Então, assim, trabalhar em que sentido? Venda. Tá. Então, assim, se você tem uma fazenda e você vai lotear ela, tem uma fração mínima, ou seja, um tamanho mínimo que você pode vender para que ela ainda seja considerada uma gleba, uma fazenda. Uma área rural legalizada. Por isso que até assim, quando o cliente pergunta, como que é a documentação? Para ser legalizado e ter essa documentação de legalização, ela tem que ser uma fração ideal. Mínima ideal. Por quê? Vou dar um exemplo. Se a fração mínima ideal é 20 mil metros, aí tem o seu João lá da esquina, tá te vendendo parte da fazenda dele. E ele tá te vendendo 5 mil metros numa área rural, você não vai conseguir legalizar isso. Você vai ter aquele contrato de compra e venda que é uma promessa, né? Sim, promessa de compra e venda. Então, assim... Que na hora de registrar e escrever vai transformar em um banco. O cartório vai transformar. Vai transformar, mas assim, não é fácil. Sim. E até para você conseguir... porque às vezes ele não pode por causa do zonamento, não pode, e assim, às vezes o cara quer trabalhar com produção rural, o cara quer botar uma empresa, o cara quer fazer alguma coisa, quer vender leite, legalizar, tudo isso atrapalha. Por isso que você vê a gente, sei lá, 10 minutos, a quantidade de coisas que a gente falou e o quanto é importante alguém que tenha um mínimo de conhecimento ali, né? Porque não é nem me gabando, nada, né? Mas assim, é a profissão, nós somos corretores, então a gente tem que valorizar isso, né? E aonde você buscou essa especialização? Fala pra mim. Sem pudores. Sem pudores. Pra falar nome, a gente cobra depois a história é assim, que assim, não devia, cara. Atibaia é Rio de Janeiro. Aí foi que a gente pega 6 esquinas de escola. Aí tu fala assim, biscoito. Churrasco. Eu não vou te dar. Fui pedir uma bolacha pra ele aqui, quase tomei na cara, irmão. O que é isso? Bolacha? Olha lá, ó. Bolacha é o que sustenta. E açougue vegano, tem não? Sem polêmica. Vai entrar no tema polêmico. Não pode. Só falar de eleição, veganismo, não certo aqui não. Mas ó, voltando. Não devia essa ideia, cara. Não, olha só, eu tenho até uma relação minha com a área que é complicada. Eu acho que eu fugi a vida toda e o destino foi me mandando pra junto. Eu fui morar no Rio de Janeiro, fui morar numa cidade que chama Seropédica,
E Saúde. eu nem falo, Como é? normalmente eu falo. É seropédica, não me pergunte por quê. Seropédica. Tipo Abraço- wikipédica. O abraço pra Piada galera ruim? de seropédica. Ou então é uma clínica de médicos. Tem Seropédica. um rolê lá que é por causa do lance Qual é o do nome, bicho da seropédica? seda. Era uma que produção, da hora. era uma cidade rural, inclusive a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro fica lá. Pô, que massa, cara. E é puta linda a universidade, cara. E aí o que acontece? Quando eu fui pra lá, eu acabei fazendo um ensino médio num colégio técnico agrícola. É sério isso? E cara? eu fiz técnico em agropecuária. Só que assim, ao massa, mesmo mano. tempo que eu odiava, eu adorava, porque eu gostava da terra, eu gostava da área, só que assim, a falta de conhecimento e aquele molecada, né? Você quer jiu-jitsu, você quer mulherzinha, você quer não sei o que, então você acaba se afastando daquilo. E eu não segui nada disso. O meu irmão também não seguiu. Meu irmão é marinheiro. Você não tem tanto seguiu que você casou com a minha. Então, aí você fugiu, né? A vida me levou para outros caminhos e uns 2 anos atrás eu conheci minha atual esposa, Carol, minha única esposa, meu único casamento, eu tenho que deixar claro aqui, fala Bom, atual. bom. E ela é agrônoma. Legal. E assim, na época eu já tinha me reapaixonado pela área, mas assim, você vai num sítio, você adora sentar ali. Você adorava ir a lazer. A lazer, mas aí você acaba se reapaixonando pela área. E Sim. assim, a Carol acabou me reaproximando, porque a carreira dela é essa, então ela adora isso e tal. Ela é a engenheira agrônoma. Engenheira agrônoma. E ela trabalha na área, então assim, é uma coisa bem específica e a gente acaba que é bota e chapéu, então a gente acaba que vive isso, né? E você veio de paraquedas para Bauru por causa disso também, né? Ela a veio transferida gente pra cá. ela teve uma proposta de emprego, a gente abraçou, já tava entrando na área, eu falei, vambora. E aí deu super certo, graças a Deus. E aí você vê falou... que é o destino, Você, né? ele Puta já, que pariu, você, mano. você já gostava, foi pro destino, rolou. Mas e qual que foi a ideia? Onde você viu o filão do rural? Você, tipo, Eu trabalhava em outra imobiliária e aí eu começava a ver, né? Tipo, começava a ir em área rural e todo mundo até brincava, né? Os meninos do agro, que eu adorava entrar em área rural. E eu brinco que em área rural eu esqueço que eu sou gordo, né? Porque eu começo a andar e eu ando, né? E o corretor não gosta de andar e ali que eu ando, vou no meio do mato, vou de bota já pra sujar. E no meio pro final do ano passado eu falei, puta, eu quero isso. Né? Faz um pouquinho menos de um ano. Eu falei, quero isso. E aí eu comecei. Só que assim, como tudo que eu faço, eu tento estudar, né? Porque, velho, ficar entrando de cabeça não dá. Aí você pede ajuda pra um, pede ajuda pra outro. Na internet não tem muita informação. E onde, assim, informação de corretor, legislação, né? É vasto. E onde eu consegui foi com o Nilo Imóveis Rurais, que inclusive foi o elo ali que me juntou à Ego, né? Foi legal. E aí o Nilo, ele vende, ele dá um curso e assim, o cara é fantástico ensinando e ele facilita tudo, né? Porque assim, é um cara que... Hoje tem muita informação para corretor. Alto Padrão tem 25 mil cursos na internet. Rural não tem. Se tiver outro além dele, eu não vi. Então assim, quando eu comecei a fazer o curso dele, aí eu comecei a ver que é muito mais técnico do que beleza. Não é aquele negócio de você botar camisa quadriculada, isso a gente brinca, né? Chapéu e ir pra terra. É você entender, porque senão volta no início da nossa conversa. Pode pegar o chapéu. Só não bota Eu ia pôr, mas vai bagunçar meu cabelo, né? Mas aí você começa a entender, porque você tem que entender porque o produtor, o cliente ou quem está comprando e vendendo, ele vai querer que você entenda. Porque na nossa área tem muito atravessador. É o Zé da esquina que fica no bar ali, ouve que tem alguém vendendo, e ele vai chegar... Todo dia acontece isso. Ô, Tiagão, tem um fulano aqui que está vendendo uma área. Você vai perguntar para ele, você conhece? Eu conheço o primo do irmão do vizinho. Mas, é bonito, hein? Tem água? Rapaz, tem que ver lá. Então vamos ver. Rapaz, tem que falar com ele. Aí você fica assim, tipo... Então, muita gente que... Estudar e se aperfeiçoar é importante por isso, né? Eu acho. Você sabe da história do Nilo? Do Nilo, não. Pode contar pra gente. Eu vou contar foi o dia que ele deu um beijo na quem me dera. Conta a sua versão. A gente tava lá no lançamento. Eu conheci o Thiago, coincidentemente cheguei em Bauru, a gente já falou disso. E quando a gente abriu a imobiliária, comecei a fazer alguns treinamentos em construtoras. Sim. Né? E aonde eu ia fazer treinamento em construtor, o Thiago tá lá. Fazendo treinamento. Porque ele também tinha recém-chegado em Bauru. Foi mais ou menos. É realmente um caso de namoro mesmo, de apaixonado. Maio, abril do ano passado, tem 1 ano e pouco. Foi. Muito rápido. E foi quando a gente abriu a imobiliária. Foi isso aí. Foi mais ou menos abril do ano passado. Que a gente abriu o espaço físico, inclusive, né? E aí a gente começou a visitar e ele estava lá. Fui em treinamento. Qualquer tipo de imóvel, ele estava lá captando conhecimento, participava e tal. Falei, da hora, cara
cara gosta, mas antiético. Chegar e falar, mano, vamos trabalhar comigo. Isso aqui eu não sou de fazer isso. Sim. Você também não é, a gente já sabe disso. Não tem como, né? Aí a gente catou e foi se vendo por aí e chegou no lançamento que a gente teve aqui do Nações Timburi. Do Timburi, que foi uma delícia para nós, graças a Deus. Além de experiência, eu acho que foi um divisor de águas para a Igor, em termos de relacionamento com o mercado imobiliário de Bauru. Mudou muito ali, né? Mudou muito, cara. E depois a gente vai trazer o pessoal da Franzolinha aqui para conversar. Cheguei pro Thiago, eu tava lá tomando uma, né? Depois fazia o tour. Carinha do Chicken Sex. Fazia, foi uma delícia. Pra quem foi e lembra, foi uma delícia, né? Foi uma delícia. Thiagão paradinho do lado assim, cheguei e deu uma cutucada nele. Falei, ei, mano. E aí, foi mal. Aí ele, e aí, viado? Aí eu falei, fala, filho. E aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei, trabalha comigo? Eu já tinha tomado um, aí tinha perdido um pouco da vergonha. Mas aí o que ele falou, cara? Mas antes de falar isso, brincadeira, nem cheguei pra falar isso pra ele vir trabalhar comigo desse jeito. Eu comecei a trocar uma ideia, comecei a conversar, Thiagão, como é que você tá? Ele falou, tô bem e tal. Tô em tal imobiliária, tô trampando lá e tô me especializando em imóveis rurais. Eu falei, porra, eu achei fantástico, mano. Porque eu nunca tinha ouvido isso. A gente prega aqui na imobiliária que, gente, se especializa, vai atrás de um nicho de mercado. Eu vou ser especialista em apartamentos até 40 metros de um dormitório, eu vou conhecer todos que tem na cidade, eu vou conhecer todos os zeladores que tem na cidade, vou dominar todo tipo de produto para a hora que alguém precisar, ou o cliente ou o corretor vai me procurar. De 2 dormitórios, de 3, de 1 e 2, especialista para estudante, locação rápida. Sim. Tem um monte de parada. Nessa sequência, eu falei, cara, que massa, velho. Eu de você... Se você tem esse sonho, você precisa de uma assessoria boa. Sim. De imóveis rurais. Você precisa falar com o Nilo. Eu falei pra ele olhou pra mim e falou assim, que Nilo? Eu falei, o Nilo ali tem uma fazenda, ele é o dono de uma das maiores imobiliárias. De imóveis rurais, que é Nilo Imóveis. Ninguém conhece aqui. Ninguém conhece, né? Mas olha que pira. O Marquinhos, o podcast passado, lá no Canal Rural, me chamou em 2015 pra fazer parte de um projeto de venda de fazenda no Canal Rural. E eu fui fazer a apresentação de um programa das 8 às 8h30 no Canal Rural, tá? Tem algumas gravações disso. E eu ajudei por um tempo a apresentar as fazendas. E quem era o programa? Danilo Imóveis. Danilo. Eu falei, cara, mentira que você conhece o Nilo. Ele falou assim, conheço, velho, meu Deus. Eu falei, o cara tem know-how. Ele falou, tô fazendo um curso do cara. Eu falei, sério, mano? Não é da hora, mano? É demais, o destino trazendo de volta. E ninguém conhecia. Primeiro o Diego ainda falou assim, não, mas um dia trabalha sozinho, cara, segue em frente e tal. Tipo, ele nem falou, vem trabalhar comigo. Depois ele falou, não, cara, mas quando você quiser, vamos lá, vamos bater um papo e tal. Que aí ele começou... Vamos voltar, porque no começo foi assim, né? Tipo, ele chegou, ele deu um beijo no Sanuca. Lá, como assediar assim, corretores de outro lugar elegantemente. Oi, sumido. Mandou um coração. Eu falei, ele bom, falei, chique. Virei a canequinha pra ele. Tarde. Não, mas aí a gente começou a bater papo, eu falei, puta, ninguém conhece, porque assim, é muito específico. É específico do específico, porque assim, é um cara que dá curso para corretor de imóvel rural. Sim. E é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, velho. É isso mesmo. A chance de acontecer do cara te falar isso aqui é muito pequena. Profissional excepcional. O que eu tive em contato com ele, curtiu o curso? Demais. Que massa. Já estamos fazendo um merchan pra ele depois. Coraçãozinho nele. Vamos marcar ele depois aqui no podcast. Pô, mas que mundo pequeno. Já pensou eu lá em 2015, Canal Rural, não conhecia a Verônica, casei, veio Benjamin, vim mudar pra Bauru, conheci tu, abri uma imobiliária, conheci o maluco que veio lá na MRV você conheceu ele, né? Foi num treinamento da MRV. E aí começa a conversar com o cara em outro lugar. Pô, você conhece o Nilo? Eu falei, pô, que mundo pequeno, né, cara? Cara, é muito dá voltas. E assim, aí quando eu saí da outra imobiliária, eu falei, puta, vou conversar com o Diego, né? E aí o Diego já falou, não, vamos junto e vamos tentar, vamos fazer, já começa a linkar uma coisa com a outra. Eu fico, calma, que também não é assim. Que vai dar bom. Ele calma que eu tipo... quase derrubou, cara. Ele tá pedindo suporte técnico aqui, que a gente tá precisando. A minha eu deixei escondida aqui atrás. Você tá falando de alguma coisa? O Paniquete vai passar. Beijo. Uma só. O nosso Paniquete engenheiro. Como é que tá aí? Tá calibrado, filho? Tá de boa. Tô tomando tudo água. Bem? Joga aí pra nós. Passa aí, pode jogar. É Paniquete. Se não der bom, a gente edita. Fica sossegado. Faz o barulhinho. Era água, mas já que você trouxe cerveja, pode ser cerveja, né? Nunca foi água, né? Você pode ter certeza. No podcast passado era água também. Era água, nosso podcast passado foi... Um copo de uma taça de água. Muito legal aquilo lá, cara. São Paulo é foda. E
E vem cá, Tiagão. Aí você viu essa lacuna, muito louco esse jeito que a gente tinha já esse conhecimento comum, e você viu uma oportunidade. Aí você começou a mexer, o pessoal desacredita um pouco, né? Eu acho que até Todo o pessoal, dia. não é? Todo dia. Você chega pro dono da mulher e fala assim, eu vou trabalhar rural. Você é louco, tio. Não pode. Vai morrer de fome. Hã? Não tem como. Não pode. Não aguenta. Não deixa. É porque assim, foi o que a gente falou no início. O imóvel rural, quando você fala assim, ele é corretor de imóvel rural, já pensa o quê? Fazenda. Claro que você quer vender fazenda. Mas assim, eu acho que a fazenda tá pro imóvel rural, assim como o alto padrão tá pro imóvel urbano. Para você vender uma casa de 5 milhões... Tem fazenda... Tem uma fazenda... Eu tava até conversando com um corretor amigo meu também. Essa semana agora. Ah, você tava junto. A gente tava falando de uma fazenda de 1 bi. 1 bilhão e 200 milhões de reais. 1 bilhão e 200 milhões de Mano, reais. é papo de 300 mil alqueires, Então, cara. É um negócio... repete pra mim o que você estava falando. Essa comparação que você fez... Não, eu quero que você lembre. Você fez uma comparação sensacional. É porque assim, quando você... O que eu falei foi que o imóvel... A fazenda tá... Tem que lembrar, né? Isso é. A fazenda tá pro imóvel rural, assim como o alto padrão tá pro imóvel urbano. Porque assim, hoje em Bauru você tem imóveis aí que começam em 80 mil reais. Tirando o terreno, né? A gente tá falando de apartamentos menores, em regiões mais afastadas, 80 mil reais. E eu já vi casa aqui que entrou pra gente esses dias. 7 milhões? Inclusive, se tiver cliente... 7 milhões? Aqui 7 em Bauru? milhões de reais. Tô falando em Bauru, a gente tá falando em Bauru. Não falo condomínio, mas é um condomínio super bom aqui de Bauru. Super bom. 7 milhões de reais. Então, assim, para um imóvel urbano é um valor alto, um ticket alto aqui para Bauru. Você pega São Paulo, por exemplo. 7 milhões é um apartamento normal. Normal assim, né? Será que é normal? Não é normal. Não, é alto padrão. É alto padrão. Não, é alto padrão, mas diferente. não é difícil. Mas, por exemplo, assim, em São Paulo eu já vi apartamento. A gente participou de um treinamento na época que estava na construtora. E foi até citado um apartamento de São Paulo. Que a gente está falando, por exemplo, de 21 milhões no lançamento, entregando no contrapiso. Mas é altíssimo padrão. Você entendeu? É isso que eu falo, curva de Ferrari para garagem. E todo um quanto que é epóxi. o metro quadrado alto, um valor alto de metro quadrado de São Paulo hoje? São Paulo, hoje a gente está chegando em 40 mil metros Bauru, quadrados, qual é o mais 50 mil alto? reais o metro Urbano, quadrado. qual que é o mais Quando a alto gente aqui? fala de apartamento, tô falando. Quando a gente fala de 10, 12 mil reais Tem aqui em Bauru? um metro Tem quadrado, 12 mil aqui? tá chegando, Tô né? querendo cobrar, não sei se vem. Não, né? tá chegando, tipo tá chegando. A gente que teve lançamento, há 2 anos atrás, que hoje ele tá chegando. Ele foi lançado a 8 mil metros quadrados e hoje ele tá chegando nos 10 mil metros quadrados. Condomínio já deve ter, né? Caso de condomínio Tem, nesse valor, né? tem. Quando eu falei quando eu citei 35 a 50 mil reais em São Paulo, são AAAs específicos Sim. que são feitos para isso mesmo. Tem esse tipo de produto, tá? Mas a gente fala hoje aí de um metro quadrado normal lá, dependendo do bairro, sei lá, Itaim Bibi, 20, 25 mil, Então, já aqui é normal para um normal padrão A, 5 não mil. AAA, mas um A ali já Sim. rola, já vai. Mas eu acho muito legal essa comparação que você fez. A fazenda para o mercado rural, ele é o alto padrão para o mercado urbano. Sim. Para quem tá só ouvindo a gente no Spotify, caiu a nossa tela aqui com a nossa logo maravilhosa, metro quadrado, a gente vai dar uma resolvidinha e já voltou. A gente estava falando então dessa comparação de analogia da fazenda ser para o rural, o alto padrão, que o alto padrão é para o urbano. Uma coisa que eu achei muito legal pra caramba é que quando a gente começou a explorar aqui em Bauru essa parte do imóvel rural, e está sendo exponencial, né? A gente tá conversando com o outro, aí vai lá, dá um bom incrível, atendimento, incrível. a gente começa a falar, o cara começa a ver que você não está viajando, que tem uma especialização, e aí a gente começou a ter muito retorno, né, mano? Muito, graças a Deus. Não é, velho? Nossa, eu não esperava não, cara. Eu te falar, eu achava que ia ser um pouco mais devagar, mas é exatamente, eu acho, porque tem pouca gente que entende. Então joga, que entende assim, né, que tenta se aperfeiçoar. Então ele vai caindo no braço, na mão de quem quer mesmo, né? Porque assim, se você parar para analisar, igual a gente começou falando, né, o imóvel rural, ele abrange desde chácara recreativa. Sim. Né, terreno em área rural. Então, assim, você tem aí valores a partir de 200 mil, 300 mil, não são muitos, mas tem. E você vai tem uma fazenda comigo de 68 milhões de reais. Então, assim, são coisas muito diferentes, né? E aí você começa a divulgar, você começa a bater papo, você começa a ligar para um cliente para conversar sobre isso. E você vê que uma coisa vai levando a outra e quando você vê, tá todo mundo falando de rural. Sim. E assim, essa semana eu e o Luiz, a gente já teve experiência de começar a falar
com o cliente, que o Luiz fala mais do que o homem da cobra. Mentira, eu falo. Nossa, tô quietinho aqui, foi o que menos a falei no gente foi podcast, com a galera tá vendo. Hoje, esses né? dias aí, nossa senhora, foi 3 horas falando, mas eu gosto de falar. Normal. Faz parte da Mas aí o cliente começa a falar, não, porque o fulano de tal amigo meu tá vendendo também, calma aí que eu vou te passar o contato dele, passa o contato. Não, Sim. aí já liga pro outro, o outro te liga, então assim, gera uma confiança muito mais rápido que no alto padrão, por exemplo, né? Porque a pessoa teve a oportunidade de falar com você e viu que você Sim, entende do assunto também, né, sim. meu? Eu acho que você tem a cara de E trabalho aí, rural, volta- você gosta do rural, eu dá pra ver o gosto. amor que você Eu gosta do gosto. negócio. Aí a gente quando volta tem amor até pra um- empenhado, É o né, principal, tem que gostar, que senão é difícil. Mas ó, a gente tava falando de retorno, desculpa, vai lá que você não Não, eu falo assim que a gente volta para um cerne, e aí até esquecendo um pouco da. Agora no cerne. A gente esquecendo até um pouco da questão do rural ou do urbano por si só. Mas a gente volta no cerne da Igor Imobiliária, não tem nada a ver com o metro quadrado aqui. Aliás, tem, porque a gente é. Né? Mas enfim. Estamos aqui nossa. E que é o que eu e o Diego a gente sempre bate na tecla, cara, que é a questão do atendimento. E pra mim o atendimento ele não é só ser bem educado. Não é só você sorrir. Isso aí é lógico que eu acho que é um dos tópicos do bom atendimento. Mas é entender do que você faz. O bom atendimento é entender do que você faz. Então, por exemplo, assim, quando a gente recebeu a ligação do cara lá falando assim, viu, você quer trabalhar na minha fazenda? Porque eu tô com uma fazenda assim, assim, assado. Não é porque o cara me acha bonitinho ou alguma coisa, porque ele sabe que eu entendo, sabe que você entende. A gente foi lá e na hora H lá, captando o imóvel, o cara sentiu esse conhecimento. Porque senão, cara, amanhã ele não te indica para outra pessoa e aí você começa a ficar esquecido. Assim como acontece Exato. com milhares de corretores por aí. Eu acho que isso, cara, até te elogiando nesse sentido, é um ponto que você tem a se destacar, que é a questão do abraçar aquilo que você está fazendo e fazer não só com vontade, mas com vontade de aprender, com vontade de conhecer mais, de entender mais, de se aplicar. E isso, cara, só tem um resultado. Sucesso. Sucesso. Não tem dúvida disso, tá muito A legal. gente fala muito disso, né? Que na venda tudo depende de você, né? Menos a venda. Menos a Menos a venda. venda. Você faz todo o processo e o cliente que vai escolher comprar. Então, quando você tenta fazer o melhor, atende bem, é o que acontece. Né? É o que acontece. Não toda hora, mas acontece. E falando do aquecimento de mercado ainda, nessa parte de rurais, que a gente tem percebido mais semi-lazer, assim, né? Porque a gente tava em negociação aí de umas propriedades que eram híbridas aí, umas casas sede legais, uma galera querendo comprar para ter onde ficar com a família, mas que também podia arrendar ou poderia seguir aí para produção própria, explorar a terra. Eu queria te fazer uma pergunta sobre arrendamento. Ah, piada! Piadinha interna. Eu falei a Só pra piadinha explicar pra galera que eu odeio. Não, porque não é QB. É muito específico. Não faz parte do nosso negócio, não é nosso trabalho. muito O arrendamento é background, muito... né? Muito bom. Mas eu tinha que fazer essa piada. Então, e a gente acompanhou aí no último mês quantas negociações concluídas que você acompanhou dentro do mercado de Bauru que a gente sabe que teve propriedade vendida? Vai. Mas 12? 10? Tudo 12? isso, cara? Por aí. Em 30 dias? Foi até mais. Foi por aí. Não, foi assim, umas 7 nas últimas 2 semanas. Das 2 semanas, 7 propriedades. É assim, propriedade que você tá... Entre negociações que a gente atingiu, você ficou sabendo que foi vendido. Tem negociação que a gente estava na mesa com o cliente, com proposta e vendeu no dia. E aí outra que você liga pro cliente, e aí, seu João... Pô, vendi dona faz Maria? 30 minutos. Aconteceu, né? Literalmente. O cliente falou pra mim, Thiago, vamos lá amanhã que eu vou pegar, vou comprar. Aí eu ligo o proprietário, Thiago, vendi tem 30 minutos, tô saindo do cartório agora. Cara, que desespero, mano. Aí você fica, é porque assim, você tem que ficar feliz pela pessoa também, né? Porque você acaba virando amigo do cara, mas também dá um negócio assim, nossa, faz parte. Mas para da brincadeira. E quanto mais a gente atender, mais chance a gente tem de Mas fechar esse negócio. a gente usou esse Mas exemplo. o mercado a gente tá tá falando aquecido. na mesa em milhões de reais. Se a gente for falar aí de 7 que você acompanhou em 2 semanas, faz uma média de que 1.2 cada uma? Por aí, teve demais, né? 1.2, teve 1.5. Então a gente tá falando aí coisa de uma de média aí de 10 milha, 11 milha. 15 milhões, né? 15 milhões. 15 milhões. Em- 12 a 15 milhões e 30 de dias. 12, então. E Então, aí? assim, é Não, coisa... em menos 2 de semanas, 15 15 dias, né? dias. Ah, sim. Mercado aquecido. A gente pode falar isso, porque propriedade é a mais- gente fica com medo dos corretores que estão ouvindo chegar e falar assim, não, vamos todo mundo trabalhar com rural. Mas Não precisa de adianta, competência para fazer isso e a gente tá de outra boa. coisa não adianta, Mas o porque, mercado fica assim, super aquecido. Tá aquecido e muita gente cresce o olho, né? Assim, não que eu não tenha crescido, mas eu gosto muito, né? E é lógico, todo mundo quer vender fazenda, cara.
Todo mundo quer, mas não é fácil, cara. Você vai pegar Quando você fala de corretor, né? O cara quer participar de uma jogada dessa. É lógico, ele não quer ir ali numa chacrinha, meter o pé na lama e não tem georreferenciamento, você tem que fazer interligação para indicar um cara, para fazer pro cara para poder vender. Não quer. É um assunto massa. E outra, você não sabe assim, ó, o Diego falou uma coisa que é bem verdade, tipo, exige um conhecimento e exige competência para fazer, porque então eu vou começar a captar agora, você não sabe que documento que precisa, você não sabe o que por exemplo, o georreferenciamento. Passa vergonha. O cara chega e fala assim, eu não fiz o georreferenciamento. O cara que não conhece fala, já o quê? É porque assim, não, mas é sem ar-condicionado, né? Georrefrigeração, né? É sem Eurofólio, bro. Eu já estava comentando com outro corretor amigo que é o seguinte, para tudo, né? É assim, para todo tipo de nicho. Não é que eu não consiga vender alto padrão. Dá para vender alto padrão, mas para você ter uma sequência de vendas de alto padrão, para performar em alto padrão, você tem que estar no meio, você tem que ser bem relacionado, você tem que vender seu peixe bem, você tem que investir em estudo, então assim, a mesma coisa pro rural. Tem corretores que vendem uma área, tem corretores que vendem uma chácara. A gente ficou sabendo ontem, o corretor que está fechando um negócio de um área de R$1,5 milhão é corretor de imóvel Minha Casa Minha Vida, que é o popular. Muito parabéns para ele, porque deve ser um puta de um corretor competente, corretora, inclusive, competente. Não me lembro o nome, senão eu até citaria, mas foi muito elogiado de outra imobiliária. Mas assim, eu tenho certeza que ela sabe que para ela vender um Aras todo mês não é fácil igual vender um, né? Sim. É igual alto padrão. Você vende uma casa em condomínio? Vende. Você tem um cliente, você tem um imóvel, você faz a venda. Agora, vende todo mês casa em condomínio, cara, tem que ser bom, velho. Então. E tem que estudar. Mas quando a gente fala de valores assim, não vou nem falar questão de comissão, para não assustar a galera. Mas a gente fala, ontem apareceu um cliente querendo vender uma área dele ali na beira da Rondon, bem posicionado, top, coisa mais linda, a 190 mil o alqueire, a 190 mil alqueire. Pô, nós estamos falando de 120 alqueires. Faz a conta, quanto dá isso aí? Dá um tanto bom. 19 milhões, dá 22 milhões. Faz a conta. Aí você faz a conta de comissão. Então, assim, fala, isso lógico que brilha os olhos. Lógico. Mas para eu vender, para quem que eu vendo, como que eu oferto isso? O principal é para quem que eu vendo, né? Para quem que eu vendo, como que eu oferto? Para quem eu vendo, por exemplo, porque é uma terra, por exemplo, que está preparada já para plantio de soja. Já está preparada para isso. Eu vou vender para um cara que cuida da pecuária. É legal? Talvez seja. Talvez o cara consiga mexer, mas não é mais fácil achar um cara que já está no ramo ou não. Sabe, tipo, é todo esse conhecimento. Para quem que eu vou oferecer o produto? Quando a gente fala, por exemplo, de alto padrão, a gente já entende quem que mora no alto padrão. Estou voltando por urbano um pouco. A gente entende quem mora no alto padrão. Exatamente. A gente entende quem quer comprar uma casa no Lago Sul, quem quer comprar uma casa no Világio 3. Mas o corretor padrão de urbano, ele sabe para quem vender uma fazenda de 22 milhões? Ele sabe para quem ofertar isso? É porque, assim, devolvendo a palavra bonita, é a questão da especificidade, né? Especificidade. Truco. Colar aqui, não. Trava-língua, especificidade. Mas é porque, assim, se você parar para pensar, hoje quem volta no outro lance do mercado aquecido. Hoje quem tem uma boa propriedade para venda com um bom preço de mercado vai vender. Sim. Você pode ser qualquer corretor de qualquer, vai vender. O ponto é como que qualquer corretor vai ter uma propriedade boa para venda. Você tem que estar relacionado, você tem que estar em contato, você tem que mostrar serviço. Porque, cara, o proprietário de uma propriedade de 23 milhões de reais é um cara que deve ser muito ocupado. Ele é muito ocupado. Não é o cara que você vai ligar direto para ele e vai falar assim, o seu Gustavo, eu queria vender só terra. Sim. Você acha? Não é assim. Então toda essa especificidade começa por você captar um bom imóvel, entender do imóvel. Agora eu vou fazer uma pergunta. Achar o cliente ideal. Vou fazer uma pergunta para você bonito, falou bonito. Já deu aquele corte do metro quadrado. Fazendo propaganda da concorrência, pô? Falei fro. Ah, tá. Porque é caipira, é rural, é flor. A gente tava falando agro. Mas eu vou fazer uma pergunta baseada nisso, que é o que é captar um bom imóvel rural? E a questão da valorização. Por exemplo, se eu te falar,
estamos falando da região de Bauru de novo, né? Mas se eu te falar 190 mil, um alqueire, é caro ou é barato? É caro. Você entendeu? Mas assim, depende, o que é caro? Então, mas o problema do mercado o hoje... problema da vida, né? Depende, cara, tudo depende. É caro assim, beleza. Você entra naquele postzinho que eu já fiz e todo corretor de imóvel rural faz, que é assim, o que você deve ver para comprar um imóvel ideal. Aí você vai entrar num imóvel de 190, numa propriedade de 190 mil alqueire, ela tem que ter muita água, ela tem que ter um aproveitamento muito bom e uma sede e muita benfeitoria. Isso. É o cara, 190 mil alqueire, a gente pra tá nossa falando, região. É o cara entrar, mano, e começar a ganhar Começar dinheiro. a produzir, mas como ele disse, tá preparado Então, para soja, por exemplo. Aí beleza, por isso que depende. Aí o cara fala, não, a última colheita teve tanta Então, saga de soja. mas Aí aí você o faz que- a conta e fala, ok. Aí o que acontece? O mercado tá aquecido. A gente teve esse boom aí de produtores rurais e tal, né? E aí o que acontece? Você tem um aumento do valor da propriedade rural. Hoje, 190 mil alqueire, tudo bem, essa propriedade pode valer. Mas aí tem um cara que ele tem uma terra sem nada e quer cobrar 190 mil. Ontem eu tava com um cliente no telefone. Então, mas esse é o rolê. Por E- exemplo, assim, ó, A gente tem que comparar, quando a gente estava lá fazendo o programa do Danilo, uma das coisas que a gente mostrava de prestação de serviço dentro do programa era era o preço da terra nua. A gente chegava e falava assim, sempre para fechar um bloco ou abrir outro, eu falava, hoje a terra nua em Boa. Rondônia tá Mato tanto, Grosso Mato usa Grosso tá muito tanto. isso. A gente passava a terra nua porque é uma terra se ela não Sem tivesse calcinha, nada. sutiã. Não, Nada. tá. Ridículo. Sempre tem que dar uma dessa. É uma terra que ela tá sem nenhum tipo de benfeitoria. Se ela tivesse só com a mata nativa dela, quanto ela custaria? Entendeu? Sem preparo. Aí a gente dava um preço médio de terra nua. E aí depois a gente... É diferente de nativa até. E depois a gente tem como parametrização. Aí você pergunta, pô, tá caro ou tá barato? 19 mil? 190 mil. O alqueire. alqueire. É aquilo lá, vamos lá Depende. ver. Então, mas é o que eu ver. falei para você, por exemplo, assim, ó, eu ofereci as duas áreas para um cliente meu que é fazendeiro. Tanto aquela de Atravessar negócio aí. 54. Você tá participando, você nem sabe. Você ganha dinheiro. Não, você tá participando, ganhar pô. dinheiro sem saber. Você tá de participando, amanhã, é. O agro não usa amanhã. Não usa. O agro não para, né? É a nossa, você já conhece a nossa DNA já. Mas é um amigo, até o Diego, Ele se o Diego também identifica. conhece. Não Diego fala também- o nome do cara. Não vou ele falar. vai receber ligação. O Diego também já conhece. Mas assim, eu ofereci essas duas áreas para ele. A Nosso traficante? de 54, Conheço. A de 54, Sim. de 54 alqueires. Parece ser boa. E a de 120 alqueires. Sim. A de 54, o cara tá cobrando 150 alqueire. 150 mil alqueire. A outra de 100 e pouquinho, o cara tá pedindo 190 mil. Tá mais caro por alqueire e é muito maior. E aí eu só falei mais ou menos onde que era cada uma e o que tinha. Ele falou, cara, a de 150 tá cara e a de 190 tá barata. Então, pra você ver. Ah, que doideira. Porque depende. Porque depende muito. A quantidade de água que tem, o que tem, a Logística. terra, aonde está parado a logística, aonde que passa a rodovia. Logística de distribuição, né? Sim. De grãos e Tipo, tudo um mais. pedágio, Exato, um pedágio para um caminhão já muda muita coisa. Muita coisa, né? Muda. E a gente não pensa, tá mas eles pensam. tá na beira da cara. rodovia, Vai eu tirar consigo quantos caminhões de plantar. soja lá? Lógico. Eu consigo. A família da Flávia tem. Vai para soja essa? Estão trazendo soja pra cá, estão fazendo Então, correção de solo. A família da Flávia é do café, lá da região de Pedregulho. Fala, meu, cara, não tem. Muitas vezes não tem preço. O preço da terra, cara. Então, mas tá acontecendo Pela isso qualidade aqui, de né? colheita, pelo tapete que ela é, o quanto eu consigo produzir de café, o aproveitamento do solo, aproveitamento. Então, assim, a produtividade, a gente chama de produtividade, Sim. né? Também não. Acho que mais uma das novidades que o Diego sempre fala que eu sou o seu madruga do rolê, mas eu me formei também, né, em agronegócio. Seu Madruga não. É. Mas é verdade, eu falo que você já trabalhou com tudo. Você já trabalhou com tudo, né? Mas não é essa madruga, é verdade. Tem, mano? Mas eu me formei em agronegócio. E a gente. A palavra produção e produtividade, lógico, na administração também é válido, mas no agro é muito mais válido isso. Produção é uma coisa e produtividade é outra. Produção é o quanto eu consigo produzir. O que está. O quanto eu tenho plantado e o quanto que eu tiro de saca de café, por exemplo. Produtividade é eu produzir mais, com maior qualidade,
na mesma área. Então, por exemplo, aquela área ali eu consigo tirar uma produção de 100 sacas. Tinha que trazer minha esposa aqui, que ela ia dar uma aula disso. De 100 sacas. Aí na mesma área eu aumento a produtividade, ou seja, eu vou para 120 sacas com a mesma área. Entendeu? Então tem tudo isso, cara. Porque tecnificação, qualidade da terra. Meu, vai longe. O aproveitamento hoje também é assim, quando você fala de propriedade de 10 alqueires, nem tanto, mas quando você fala de propriedade de 30 mil, de 20 mil, 100 alqueires, vamos jogar pouco. Uma propriedade de 100 alqueires, quanto que tem essa de 190 mil alqueires que você falou? 120 alqueires. Depois eu vou contar a história do alqueire. Mas assim, 120 alqueires. Alqueirinho ou alqueirão? Porque também no Mato Grosso é alqueirão, né? Goiás é alqueirão. Alqueire mineiro. Mas aí o que acontece? Até esqueci, tá vendo? Um aproveitamento de uma propriedade dessa, o que acontece? Você tem que tirar a área de proteção permanente, reserva legal, curso de rio. Então, assim, o cara vai ver o quê? 120 alqueires, o aproveitamento é 80%, é 70%, é 95%, igual a gente tem propriedade à venda, inclusive quem quiser tem à venda. Tá, 95% de aproveitamento? 95%. Pode ligar 14, 9. Mas e aí, a preservação? Não tem área. O que acontece hoje? É bem complexo isso. Mas o que acontece? O Diego ele fica dando pegadinha do malandro. Cai aí. Vamos mudar metro quadrado para metro quadrado e alqueire. Metro quadrado, uai. Alqueire quadrado, você botar lá. 24.200 metros quadrados. Metro quadrado pra caralho. Não, é porque assim, o cara normalmente ele tem até uma compensação em outra propriedade, né? Tem gente que compra área de compensação. Presta atenção, podcast, mano! Sabia? Volta pra mesa, Lu! Eu sabia, e inclusive. Viajando, eu não tinha te contado isso. Logo, querendo arrumar logo. Eu sabia, inclusive, eu não tinha te contado isso. Eu tenho um cliente meu, inclusive comprou lote no condomínio com a gente ali agora. Não fala o nome, não. Não. Fala o nome. Acabou de comprar lote no condomínio com a gente ali. Um abraço. E ele tá precisando. Ele compra. Sim. Ele compra só. Mas é o que ele falou. Ele falou que ele tinha uma propriedade com 95% de aproveitamento. Eu falei assim, mas como? E a área de preservação, né? Tem várias tretas aí. Ele compra outro bioma. Compensação. Exatamente, mas vamos lá. Dependendo do tipo de bioma ali, você tem que manter um mínimo de área preservada. Sim. E aí você vai do cerrado. Mano, eu não estudei isso não, cara. Mas vamos lá. Você tem o cerrado, que é 20%. Né? Depois eu corrijo aí na edição, mas eu acredito que... Não vai corrigir nada, mano. Depois você estuda, você manda nos comentários agora. Que você mas coloca. O cerrado você tem 20%. Sim. Não, minto. O cerrado 35% e os demais 20%. Na floresta, qualquer floresta nativa, mas hoje no Brasil a gente fala mais de floresta amazônica, né? É 80%. Então você só pode desmatar 20% da tua propriedade na floresta amazônica. Isso se não tiver curso de rio, das legalizadas. O Brasil você não pode derrubar hoje. E assim, isso a gente está falando de desmatamento legalizado, né? Lógico, de produção. Nem sei se é o desmatamento. Para a produção, existe, né? Desmatamento legalizado. Vai tirar a mata e vai desmatar. Entendeu? Mas assim, a gente está falando de aproveitamento de 20% só. Sim. E aí o resto, o cara só pode aproveitar se for assim, alguma coisa natural ali. Se o cara for tirar borracha, alguma coisa assim, tiver todo um. Então é bem complexo. Mas aí ele falou que você pode fazer a compensação em outra propriedade. Sim, e aí eu vou te fazer uma pergunta muito louca. Não, mas não é tão louca que eu acho que eu já sei a resposta, mas tudo bem. Eu posso ter uma propriedade em São Paulo de X alqueires, hectares, e eu posso alugar uma propriedade ou comprar uma propriedade 100% preservada do tamanho que eu quero em outro estado? Sim. Você estava falando em outro estado, sim, mas aí tem toda uma legislação bem específica. Ele estava assim, pode, mas dependendo, tem uma legislação bem específica que rege, então não é qualquer estado. Mano, eu não estudei hoje, eu juro. Mas assim, e tem que ser o mesmo bioma. Então, a hora que você falou do bioma, sim. Se você tem uma área de cerrado e você vai desmatar e vai ter uma compensação em outra região, tem que ser cerrado. E tem a área que você tem que preservar. Pode você ser. Não pode eu tava conversando com pode ser alugado? Não pode, né? Você tem que comprar ou pode ser alugado? Arrendado? Então, mas arrendado, mas por exemplo... Não, vou arrendar para não usar, né? Mas aí os dois lugares tem que a legislação do local tem que permitir...
o É, arrendamento. não, ele fala... É estadual isso ou é municipal? É estadual, Estadual. é estadual. Só que assim, você consegue fazer em outros estados. Tem muita gente aqui no Mato Grosso comprando no Acre, Tocantins. Mas o... Interessante essa, cara, essa jogada. os caras estão aqui comprando área no Acre. Só velho. um segundo, deixa eu só interromper você antes de você fazer a tua pergunta. E isso... Quer fazer antes, não? Isso? Não, porque eu ia falar crédito de carbono. O crédito... O que é o crédito de Mano, carbono? o crédito- Ah, Sérgio, aí você voltou... Mas tudo bem. Não, vai, Eu só ia colocar esse ponto aí. É compensação, né? O crédito de carbono é compensação. Porque esse... Compensação do quê? Compensação de emissão de carbono. Você tem que manter uma área mínima para poder compensar o que você... Quando eu falo de uma área de preservação, é para emissão de compensação de carbono. Não, porque a área de preservação permanente, por exemplo, ela vai desde a área, se for floresta nativa e tal, mas ela principalmente é a área de rio. Caralho, tá dando uma aula isso. É Nilo. Não, mas eu sei que eu vou errar algumas coisas porque ninguém sabe tudo, né? É permanente. Isso aí. Isso aí é permanente. Por exemplo, Tudo bem, uma área de permanente rio... eu não posso trocar. Não, porque... Nascente, Não, essa não delta, pode. essas coisas não pode. Beleza. Mas e se eu tenho uma propriedade... Aí é reserva legal. É reserva legal. Isso. Mas não tem nada a ver com a compensação de carbono. Tem a ver, mas não Tem, é a não mesma tem. coisa. Tem e não tem. É a mesma finalidade, mas a reserva de carbono é compensação. A área de preservação, a área de proteção permanente e a reserva legal é para preservação. Sim. Então, assim, você vai comprar uma área, independentemente se ela é para plantio. Se tem um rio na tua propriedade, você tem que respeitar aquele limite ali. Perfeito. Você não vai achar cara de lazer. Eu vou usar a compensação de carbono só com propriedades para pecuária? Não, qualquer propriedade. Qualquer Não, propriedade. Você normalmente usa pecuária por causa da rota do boi lá. É o que danifica muito, né? Dependendo do tipo de... Eu posso estar falando uma besteira do mundo, mas Não, assim, a gente dependendo fala do aí. tipo de cultivo e tal também. Também. É porque é um rolê de uma legislação muito específica também. Legal. Né? Assim, não, e nem é a tua parte de corretagem. Mas eu só ia mais curiosidade do que elencar... Mas é corretagem, interessante, né? pô. Eu só ia elencar o caso desse cliente que eu falei, que ele procura, e ele tem, mas não porque ele é agropecuarista ou nada disso, porque ele faz um dos investimentos dele, Compensação de crédito de carbono. um dos investimentos dele, ele compra o que você tiver de APP, ele compra porque ele ganha dinheiro. Mas é área de preservação permanente, a bebê. Mas ele usa como... Ele aluga para outra pessoa. Porque a área de preservação permanente vira uma fonte de compensação de carbono. Um dos investimentos dele, o que é? Ele faz assim, ele tem um dinheiro parado lá, ele compra essas APPs e ele aluga para você que precisa. Toda app compensa carbono, mas nem todo lugar que compensa carbono é uma app. É uma app, exato. Moleque, aprendi agora. A chance de a gente estar acertando é muito grande, a chance de a gente estar errando também. Misericórdia. E pra quem acha que a gente tá entendendo muito do assunto, ligue pra Gol Imobiliária, procure o Thiago pra deixar a sua propriedade rural. Thiagão, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Quer? Não, era só isso mesmo. Tá de boa? Era só pra elencar Mas aqui. você estudou isso hoje? Não, eu tenho de Acho que cabeça. não, a né? gente é assim, Você cara. fez o curso sou- de é. Aqui, negócio também, velho. né, A gente mano? faz isso. Não, porque é muito Agrobusiness. específico, cara. Eu vou te falar que não é nem obrigação do corretor saber isso, né? Mas assim, aliás, é muito específico, é uma lei nova, relativamente. É, a gente bebe pouco junto, eu acho. Eu fiz. É uma lei de dois. Eu falei pro Diego, eu fiz um curso de administração com habilitação em agronegócio, agrobusiness, e eu fiz um trabalho. Tem que assoviar no final. Eu fiz um trabalho numa coisa que antes da faculdade, por exemplo, eu nunca imaginaria fazer, que eu nem sabia que existia, que é bubalinocultura. Ah, que delícia. Eu já Que é a, O cria- que é isso, mano? é a criação de búfalos. Eu já fui numa fazenda de búfalo, mano. É mó da Eu hora. já vi, mas nunca fui. Bubalinocultura. Eu acho fantástico, eles Eu são fiz um bons. trabalho. Eles não sobre dão isso. coice, eles não têm o músculo Você vê, da eu não perna que sabia, dá mano. coice. Você sabia que o búfalo não dá coice? Não dá. Por exemplo. E agora as fazendas É a são anatomia dele, né? As Eles são porteiras são bonzinhos tudo de demais. ferro, velho. Tudo retorcido, cara. Porque os bichos é só cabeçada. É muito monstro. Mas com o ser humano eles são bonzinhos, né? Não é um bicho agressivo, não. O É chifre tranquilo. do- Mas se eles estiverem brigando entre eles, o bagulho pode ficar Diferente louco do pro seu Nelore, lado. por exemplo. Não. Só E cabeçada. é tudo cheio de laguinho, cara. Escudo d'água o tempo inteiro. eles são Tipo, bons, lembra né? dos Flintstones, os búfalos d'água? É tipo um hipopótamo. Não, e é massa, cara. Eu fiz o Só que trabalho não, de. O hipopótamo é o bicho mais perigoso do mundo. Eu fiz o. Sabia? O hipopótamo, sim. O hipopótamo Deixa eu ver o é. nariz pra falar comigo. Aritmética. Aritmética.
Professor linguista. O que você ia falar? Não, era só isso. Era só isso? Porque... Que foi do Bobalicultura que eu nunca imaginei fazer na minha vida. E eu não sabia que o nome era isso, né? Aprendeu mais uma com o Luiz. Tá vendo? Você vê, né? Agora já são... Bobalicultura, aí eu fiz caprino e ovino, né? Caprinocultura e ovinocultura. Caprino eu estudei bem na época do colégio técnico. Suinocultura, que é padrão, e a bovina, que é padrão. Cara, e é engraçado que suinocultura é mal visto, assim, é mal visto. Mas é muito maneiro, cara. Cara, não, é mal visto por É muito tecnificado. Mas é louco. É mal visto por um... Se você pega a granja de porco, a tecnificação de produção mano. é granja de porco? É granja, pode ser granja de porco. É granja de porco. Como eu te falei aquele dia? Mano, eu não lembro mais. Pocilga, mas esse é um termo... Pocilga é o chiqueiro, né? Era, chiqueiro maior, né? Mas a gente falava, quando eu trabalhei no meu início com nutrição de grandes animais, era granja de porco, cara. Eu achei que granja era frango, velho. Eu achei que era muito louco isso. E a granja, a tecnificação, só frango, né? Eu achei que fosse. E aí a tecnificação é muito louco. É medido a quantidade de gramas de engorda por dia, vezes o tempo que ele fica lá, com o consumo de comida que ele vai ter. Cara, é bizarro, esse era o meu trabalho. Era o seu trabalho. Era porque, como eu sou da administração, a gente entrava, lógico, nos porquês e tudo mais, mas a gente não entrava em termos técnicos do animal. A gente entrava muito em termo técnico tipo de custo de produção. Do negócio, Custo de produção. E aí, pra gente entrar em custo de produção, a gente tem que entender como que é produzido. Logicamente, você aprende sobre Só que eu entrava nesse rolê de, tipo assim, o quanto que ele tem que engordar por dia, o quanto que ele tem, quantos dias ele tem que ficar ali para poder girar, quantas baias eu tenho que ter dentro da granja para poder fazer. Era um rolê muito gostoso. Era uma delícia. Uma pessoa que explique disso, porque é muito legal. É muito legal, cara. E assim, a gente não entende, né? Porque o custo do boi no pasto, por exemplo, por que eu não posso demorar para bater? Quanto custa um boi em São Paulo? Quanto custa um boi em Exato, cria, recria, engorda, porque tem um cara que ele pega aqui, ele passa para outro. Tem uma galera que só mexe com cria, uma só que recria. Confinamento, é uma loucura, mano. Isso é muito legal. E assim... Eu tenho um amigo pra chamar sobre isso, mas eu não sei se ele vem, que é muito longe, mas ele... Ele vem, a gente faz videoconferência para ele. Ele entende bem da parte pecuária, né? Se você ver o churrasco que a gente faz com ele conversando, você vai conhecer. Canal Rural, um abraço. Vai conhecer. Deixa eu agora dando uma voltada aqui para os atendimentos. Alguma coisa que você se recorda assim que foi diferentão, assim, tipo, de você chegar no proprietário, ele ficar de cara, ou com o que você sabia, ou uma fazenda que achava que valia, que não valia? Não, que não vale toda hora, né? Não, é assim, é muito bacana. Às vezes a gente tava falando assim... Isso não muda do urbano pro rural, não muda. Não muda. O proprietário, ele dá o valor que ele quer, né? Ele acha que, sim, é o valor do proprietário, é o valor do comprador e é o valor que vai vender, né? Que é o valor de mercado. Mas a gente, na segunda-feira, a gente tava num rancho aqui próximo, eu e o Luiz, e a gente tava falando sobre isso, né? Ele falou assim pra mim, vale? O que você acha, vale? Eu falei, cara, se você for pegar a terra... você analisa ali, estrutura, benfeitoria, não vale. Mas se você for analisar o que tem no mercado, a proposta do imóvel e assim, a escassez, que é o que dá o valor, vale. Não, se você pegar essa por específico que a gente falou aí, é uma piscina com bar molhado dentro da piscina, uma casa de 4 suítes, uma casa de campo. Tá reservado já não? A gente tá falando de 5.3 alqueire, a gente tá falando de uma casa sede de 4 suítes com porcelanato, com cuba sobreposta, Diego. Você imagina assim, quando a gente fala de fazenda, tá na piscina, mano. Bar molhado o negócio. Você tá fazendo churrasco ali. Da hora. É absurdo. Então assim, vale 5.3 alqueire pelo preço que ele tá pedindo. Se você for, é isso que eu tô falando. Mas alqueire, não aí. Eu te fiz essa pergunta, sem valer toda hora, porque a gente fala isso no urbano também, no rural a mesma coisa. Quer vender? Tudo vende. Eu sempre falo isso, tudo vende. A precificação é o X do negócio. A gente precisa chegar no preço justo e que o mercado absorva. Sim. Eu quero ter o preço, você tem que te entrar o sentimental. Mas essa propriedade foi da minha família, passou de geração em geração, eu planto aqui desde que a gente não tinha trator, aí depois a gente teve trator, aí depois a gente arava no burrinho, aí depois era meu avô sua aqui, minha avó, cara, legal pra caramba, bacana, muito bom. O cara que tá comprando não tá nem aí pra isso. Não tá, a gente vai ter que verificar solo,
vai ter que verificar a disponibilidade, se é quebrado ou não, que eu aprendi hoje, se é molhado ou não, sujo. Quebrado, sujo. Sujo, quebrado, molhado, e a gente tem que ver outras especificações. Então, senhores proprietários, se vocês pretendem vender os seus imóveis, acertem o preço, procure um especialista, por exemplo, chega no Thiago e fala assim, Thiago, iguais à minha propriedade. Nunca a gente vai ter uma propriedade igual a outra. Todos têm especificações e suas maravilhas. Não tem como. Não existe propriedade igual. Mas assim, mais parecidos possíveis. Quanto está gerando no mercado? Quanto vai vender realmente? Quanto que a gente vai conseguir de retorno disso? Porque você consegue fechar. A gente estava vendo, até uma das propriedades que foram vendidas, estava anunciada por 2 milhões e quanto? 900 mil. Quanto? 2 milhões e 900. Quanto que ela estava anunciada? 2.900. Aqui vendeu? Aqui vendeu. 2.900. E ela foi vendida por? 1.700. Então, olha, isso é um bagulho muito legal da gente falar aqui. Por quê? Estava anunciada por 2.900. Não era o preço dela. Não era. Vendeu pelo preço justo. Era linda. Não. Sem tirar o mérito de nada. Mas o preço real dela. 1.700, 1.800. Vendeu no preço real. Vendeu no preço real. É difícil não vender no preço real. Mas aí foi um corretor que foi lá, não especialista. Aí a proprietária, às vezes sem noção, às vezes vende herança, às vezes vende... É porque, cara, a galera que tá chegando agora, que recebe um inventário com uma propriedade, a grande maioria da galera não sabe nem o que fazer com aquela propriedade. Sim. Não sabe onde começa a administrar, não sabe conduzir os funcionários que têm as necessidades deles, não sabe onde comprar insumo, não sabe onde guardar insumo, não sabe o que fazer. Pagar imposto. E não sabe vender. Eu fui numa propriedade rural, o cara falou assim, ele tem 8.5. Eu falei, 8.5 o quê? É o quilo ou hectare? Não sei. Eu falei, faz uma diferencinha aí. É isso. Mais um pouco, né? E aí vem essa galera que assume, e ela falou, quero vender. Acho que vale 2.900. Aí pega um corretor amigo, tem um monte de corretor que não gosta de falar não para cliente, né? E aí ele fala, não, eu acho que deixa que eu vou fazer um trabalho, você 2.900, o cara faz a conta da comissão dele. Nossa, eu vou comprar meu tem vários fatores aí, tem um fator do seguinte, o proprietário fala assim, eu quero 1.700 na minha mão, não foi o caso dessa, mas eu quero 1.700 na minha mão. E o corretor bota 3. Não, mas então, porque para ele muito não bizarro, é corretor, né? Não é corretor, né? É um atravessador. Aí ele põe 3 milhões para ele. Cara, não existe um milhão de desconto. Então, você vê. E porque a gente enfrentou isso nessa propriedade, o Thiago conseguiu chegar nessa cliente específica, isso é muito legal, falando do trabalho dele. Ele falou assim, mas quanto você quer na sua mão? 1.600 eu vendo, 1.700 eu vendo. Né? Bacana. Então vamos anunciar por 1.800, 1.750. Aí ela... Anunciamos a esse preço e a gente teve um monte de retorno. Muito rápido. Levamos o cliente em... Preço certo tem retorno, cara, de qualquer tipo de imóvel. Sim. Cara, se tem um imóvel tá empacado, acerta o preço, que ele retorna. Preço. Exatamente. Aí a mulher chegou e falou assim, Thiago, estão reclamando de outras imobiliárias que o anúncio que você está fazendo está muito baixo, que tem que anunciar por 2.200, 2,5, porque a gente está louco. Aí eu falei, Thiago, cara, mas como assim? Qual é o preço? 1.700. Por quanto ela vende? 1.700. Por que é o anúncio a 2.300? Ele falou, porque algum corretor colocou na cabeça dela que o anúncio tem que ser tão alto. Cara, ai que bizarro. E já tava um ano para vender, um ano mais ou menos a venda. Porque não tava no preço certo. Aí pôs no preço certo e vendeu em 2 semanas, 3 semanas. Foi coisa de um mês, o processo todo. E começou aqui, não é que é mérito nosso, lógico, mas não é que a gente faz alguma coisa absurda, a gente faz o que tem que fazer. Eu só falo a verdade. É ajustar o preço, quanto você quer na sua mão. Se a pessoa quer 1.700, não tem por que você não ser a 3. Beleza, eu vou jogar com uma gordurinha? Tudo bem, acontece, é mercado. Mas, mano, 1,5 milhão de gordura, que gordura é essa? Nem a minha tem tanto assim, mas tipo, que gordura é essa, velho? Não tem como, mano. Se juntar o seu Diego, acho que talvez dê. 1,5 milhão? Só de Swift Black. Fazendo propaganda pro Marquete lá da JBS. Então, se a gente chegar nesses ajustes, que é o que falta o especialista também. Porque não é aquilo que a gente falou. Especificações muito diferentes. Pode ser vizinho de porteira. Falando nisso, quantas porteiras você já abriu na sua vida, meu amigo? Bastante. Nesse último tempo, nesses últimos 6 meses, 7, bastante, né? É mesmo? Bastante. E bater palma em porteira. O homem tem que saber quantas porteiras abre e fecha na vida dele, tá? Eu tô parafraseando alguém que eu não sei ainda, mas eu vou pegar a informação e eu vou te dar. Foi, com a Clarice Lispector, os dois, tomando uma. Mas é mais ou menos por aí, diz que tem que saber.
E é engraçado isso, né? E você já passou apuro já, mano? Eu passei uns apuros em propriedade rural de... Eu passei um tempo atrás com o Nelore, cara, que eu sei que é brabo, mas aí o proprietário fala, esse não é. Aí você fala assim... não tá castrado, pô, velho. Fala, mas o meu não é bonzinho, eu passo a mão na cabeça dele todo dia. O que aconteceu, mano? Mano, tem uns 3 meses isso, cara. Pior que... Agora, mano, você tava aí... Eu acho que eu tenho vídeo dessa porra, porque eu tava gravando a propriedade, aí eu só ouvi um... Aí o cara... Aí eu falei... Mano, eu corri pra caralho. Aí eu corri, pulei em cima da cerca e fiquei olhando. Não, mano, fala. Não, me deu um ótimo. Aí o Nelore... E não era... E ele, acho que era castrado, né? Não era touro, era garrote mesmo. E aí, sei lá o que deu no touro, mano. E eu não tava nem de vermelho, assim, tava normal. E o touro... De vermelho assim como? Isso é azul, não, tá? Você tá dando uma de Diego. Vermelho quadriculado. Aí porque eu tava de vermelho hoje mais cedo. E aí o que acontece? Eu tava andando no meio dos boi ali, passei, eu gosto, acho bonito. Você tenta passar a mão na testa, não consegue. E aí o cara, isso aqui é bonzinho, aí dá nome pro boi. Você fala, aí você fica. Quando você sente em casa, parece cachorro. Parece um poodle. E aí do nada o bicho começa a correr, velho. E na sua direção. Não é um alvo pequeno. Mano, não tem como. Cara, vou te falar, eu esqueci que eu era gordo, eu corri pra cacete, velho. Vou te falar que eu queria estar lá. Uma semana com dor na virilha, porque eu subi. Você subiu mesmo, deu um pinote. Subiu a seca, pô. Pra mim, a história que eu conto. É lógico. Pega aqui. A história que eu conto é que eu corri 25 metros, mas acho que eu corri uns 2, assim, sabe? Na minha velocidade. Que susto, mano. Eu tava. Pode falar. Não, eu ia falar de uma vez, eu fui na fazenda desse amigo meu que eu acabei de falar. E a gente chegou lá Falei, cara, chegou 2 pitbull, porque tem, né? Tem, lógico que tem. Cachorro de roça, tem toda a roça. Eu não conheço uma roça que não tem cachorro. Tem que prender, né? Às vezes não prende. Então, né? mas aí o que acontece? É bonzinho. O meu problema é o seguinte: o cachorro é dele. Nunca mordeu ele. Mas ele é dono do cachorro. E ele alimenta aquele animal. Aí eu fui abrir a porta de 2 pitbull. Eu falei, viu? Eu posso descer mesmo? Ele falou, não, isso aí é de boa, isso aí é cachorro de mato, não morde não. Olha a orelha de um, metade da orelha. Sangrando. A outra que mordida. Por que aconteceu com a orelha dele? Não, um mordeu a orelha do outro. Caralho, como é que não morde essa porra? É igual, não vou descer não. É igual tubarão, né? Que biólogo fala, não, tubarões eles não mordem, eles apenas estão curiosos e eles chegam perto pra ver o que é. Nessa que vê o que é, ele arranca teu braço, né? Você é louco, tio. Foda, eu cheguei numa propriedade uma vez, abrindo porteira, cheguei de carro, tava aí uma zootecnista, que eu trabalhava no laboratório de nutrição e eu fazia venda e tinha um técnico do meu lado, caso eu não soubesse alguma parte técnica, porque não dá para juntar as duas coisas, cara. Ou você é técnico ou você é vendedor, né? Você consegue ter vendedores técnicos, mas aí você chega um nível técnico, você precisa de um especialista, que aí o negócio fica muito louco. Isso. Então dava eu e a zootecnista do lado e tal. Uma japinha, mano. Meio desse tamanho assim, ó, de pé. Tamanho Nil, assim. Não podia doar sangue, acho que tinha uns 42 quilos, mais ou menos. Isso era bem engraçado. E a bicha fuçada. Cheguei numa propriedade. Bicho, meia arroba. Em pé. Aí cheguei numa propriedade, parei o carro, um Uninho azul, cara. Porque o não aguenta, rural, filho. Aguentava, nem sei mais como é que o tá novo, hoje. Talvez não. Esses quadradinhos não, mas... Na época lá, bicho, era só Uno, né? Estou falando de 2002, 2001. E chegamos na propriedade, cara, deu 3 cachorros na porta, 2 Rottweiler latindo assim, de babar e mostrar dente, sacudindo tudo. Eu falei, cara, eu já grudei no volante, falei assim, vou embora e tal, e o cara saindo da propriedade, a gente tinha que falar com ele saindo da casa. Você chega na propriedade, você não tá anunciado, é normal. Eu precisava vender pra ele, é igual antigamente, você bate palma, fala, tenho aqui um aspirador pra te vender. Eu tenho um produto pra te vender, você tinha que chegar no cara, é um PAP, cara, só que um PAP sem GPS, porque não tinha smartphone na época, nem celular colorido. Guia 4 rodas maluco, chegava lá, o cara vai saindo da casa dele, vem a mulher dele de um lado, o cara do olho, começa a olhar pra você dentro do carro, você precisa descer pra falar com ele, de qualquer jeito, e os cachorros lá babando na porta do carro. Cara, que eu parei o carro, a Japinha só abriu a porta, cara. Ela abriu a porta, e tinha 2 na porta dela. E pá, ela abriu a porta e desceu. Eu falei, putz, como é que eu vou justificar essa mina morta, velho? E como que eu vou justificar, mano? Vai limpar o dente com os ossos da japonesa agora, não tem nada pra fazer. Caralho, velho. Bicho, a Japinha desceu. Começou a dar de dedo nos cachorros, bicho.
vai pra lá, vai deitar. E nunca que eu e vou os fazer bichos isso. começaram a ir pra trás, Você é mas mó cagão não pra parava de cachorro. latir e babar e morder e tal. E sai daqui. Cara, desse tamanho, eu tava no carro, eu dava doido da japa, cara. Calça Metade. suja Não, já? tinha- o que? Suja? Tive que trocar 2 dias de carro, fui trabalhar de fralda depois. Cara, você não acredita que ela foi levando os cachorros até perto do dono dela, começou a falar, fazendo desce, eu falei, mas nem na bala! Nem na bala! Ô, Diego. Thiago, desci, cara. Chegou os cachorros tudo perto de mim. Eu falei assim: o que eu vou fazer? Isso não morde, não. Se você não mostrar medo pra ele, coisa de samurai, né? Se você não mostrar medo pra ele. Mas eu tô mostrando! Eu já tô exalando o medo aqui. O medo tá saindo da Medo em minha pessoa, pele. cara. Calça Aí o cara cagada. fala sempre assim: você não morde, não. É igual boi, esse boi não corre por cima de você. É igual 2 pitbull, metade da orelha do corpo feliz. Ah, você tá louco. Viu? Mas você falou um negócio que eu lembrei aqui, do GPS, né? Então, a gente tá entregando na cidade, mas na época também não tinha GPS, não. Aí um amigo meu lá em Tuverava. Oi? Área rural também não Não pega. Um amigo meu lá, o Careta, lá de Tuverava, ele tem essas fazendas rancho, essas, né, chacrinha. Você sabe, barra posso te rancho. perguntar essas coisas depois? Não. Diferença? De um pro outro, pro outro, pro outro, pro Não outro? tem, mas não Tá, mas tem depois uma... a gente pergunta, vai. Mas essa chácara barra rancho aí e tal, ele tinha esse cinematográfico com casona, com piscina que não sei o que, pé de não sei das quantas, o cara é 4. Pé de pinga. É. E aí, peço. Viu? Aí Chegou ele. no médico e falou assim: o senhor bebe? O que o senhor tem aí? Médico, você bebe? O que o senhor bebe? Quero. Aí, negócio do GPS. Aí falava assim pra mim: ó, você vai pegar a estradinha então, Ituverava sentido Igarapava ali, não sei o que, tal. Aí você vai entrar sentido não sei aonde. Aí você pega a estrada de chão. Aí tem cano dos 2 lados. Aí você vai, aí tem uma árvore. Isso é sensacional no agro, né? A hora que eu comecei a pensar, eu falei, caralho, e se derrubaram essa árvore? E se deu um raio e pegou Mas fogo sabe na o pior? mão? Dá certo, né, velho? Dá certo, Dá, eu sou O pior é que eu virei ficando nos 2 lados, de repente, pá, a árvore. Ah, deve ser essa. Você Cara, sabe qual é assim, pra você ver, cara. Eu parava eu chegava, toda cidade que eu chegava, eu ia pra loja pecuária, porque cidades pequenas ela tem uma igreja, uma sorveteria, uma loja pecuária, né? Uma escola, uma loja pecuária. É. Aí você para Um na. bar. Um bar. Aí a gente chega lá, chama todo mundo que tava no bar pra ir pras suas posições. Aí o pessoal chega na loja, a gente chegava e falava assim: preciso ir na fazenda do seu Toninho e tal, não sei o que. Ó, pega o carreirão aqui, ó. Segue lá. Toda Vai ter- vida, segue toda a toda vida. a vida. Segunda lombada você vai ver uma porteira. A porteira tem 2 porteiras, uma normal, uma que tá com cal nela. Depois você vai ver uma figueira. Depois da figueira você vê, e eles vão falando o nome da Quando árvore. você chegar, isso não é lá ainda. Cara, aí você fala assim, Passa 2 mata-burro. lá você vai virar à direita. Mata burro. Antes do toquinho que tinha ali, que tava não sei o que. Eu falei, rapaz. E sabe, o pessoal sabe. E duro que você chega. Chega. Se você prestar atenção certinho, você chega. Chega. Mas quando eu sei fui. como é que volta. Porque eu já contei minha história aqui em outro podcast. Eu, nascido no Rio de Janeiro, Niterói. É diferente. Desculpa. E ele tem um sotaque que você não tem. Você é do Paraguai. rapaz. Nascido em Niterói, Praia de Caraí, Maternidade de Caraí. Morei em São Paulo. Vim pra Bauru, que foi a menor cidade que eu tinha morado na minha vida. De repente eu chego em Ituverava, em Guará, uma cidade desse tamanho assim. É tudo, não sei o que lá, passa o mata-burro. Até eu descobri o assim, mata-burro. Pra mim tinha um cara com um rifle esperando. Bar do Zé, é o bar do Zé, bar É. do João, pé de pequi. Você não sabe onde que é, não? Não, fui vender. Você não sabe onde que é, não? Onde a Dona Maria mora. Falei, É Dona isso mesmo. Maria. Rapaz, eu comecei a vender. Só isso é curiosidade, agora eu tô botando papo, já faz hora já. Eu fui vender produto para nutrição de grandes animais, ele era misturado no sal Nossa. que dava pro gado. Era um sachê de 100 gramas, para não sei quanto de sal. Olha de novo Não, aí. pode deixar, larga, irmão. Esquenta não. E eu lá sabia que boi lambia sal, rapaz? São mineral, né? Sal mineral, os caras têm que colocar sal no coxo. O cara Tem, faz, a gente põe sal no coxo. Aí eu fui com Sabe por outro quê? Parece zootecnista. piada, né, mano? Não, fui atrás do zootecnista. Aí ele falou assim: Diego, tá ali no coxo. Aí eu fiquei olhando para um lado, fiquei olhando pro outro, me fiz de desentendido. Ele falou: tá no coxo. Agora. Aí eu olhei para um lado, olhei pro outro. Ele falou assim: cara, tu tá vendendo o bagulho, tu não sabe o que é um coxo, Vou cara. te contar uma. Ó, Diego, coxo, Diego. Não, aconteceu comigo esse tempo Aí ele atrás. falou: vou pôr sal pro boi lamber. Eu falei: porque cara, Eu vou te tá fazer uma pressão pergunta. alta. Você sabe por que o boi lambe sal? Ele Por tem que ele come sal? Pra poder é beber piada, água, né? É piadinha? Oi? Não. Não é piada, Ele não. disse que ele tem um déficit de alguma coisa. Não, o sal ele retém líquido.
na carne. O sal ele Mas ele é tem que. Mas organicamente ele precisa lamber isso aí, organicamente. Não, ele come sal para aumentar a quantidade de líquido na carne. Um dos motivos. Ele aumentaria o tamanho. E pra beber seu tamanho aumenta o tamanho porque ele morde seca, cara. Se você vê que se ele tiver com déficit do que tem no sal mineral, conhecimento ele começa a buscar na terra, a morder madeira. Tem um déficit nutricional nele que ele precisa. Não é o sal como nós. Mas sabe o que é uma curiosidade? Você que tá aí todo churrasqueiro? Gente, o Diego, ele é chefe profissional. Ele participou do Masterchef. Não tô zoando. Não tô zoando. E nunca fez um miojo pra mim. Ele nunca fez um churrasco. Faz um miojo, não. Inclusive, tá em cima da sua nuca o livrinho ali. Na entrevista ele falou, vai ter churrasco. Não teve até agora. É por isso que você veio, então. Le Cordon Bleu. Não estudei na Le Cordon Bleu. Isso é Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. Mas sabe uma coisa que eu já comi um churrasco bom pra caramba, cara? Não sei se você já comeu. Com sal proteinado. Com sal de coxa. E eu com meu pai churrasqueiro. Bicho, tenta. Te mostrei hoje. Anota isso aí e vê. Cara, a gente ia pra fazenda. Quantas vezes já tomei pinga e comi churrasco com sal de coxa, cara? Com sal proteinado. No sul, isso? Não, aqui em São Paulo. São Paulo, loucura, Minas Gerais, Goiás. E vários lugares, cara. Os caras preparavam desse jeito. Pega o sal do boi, mata o boi. Fica bom, velho. Deve ficar mesmo. Fica bom, mas é churrasco, né, cara? Não tem diferentão. Tomei uma pinga curtida na cobra uma vez, tipo uma cobra. Dentro da garrafa, cara. Eu vou tomar esse negócio. Pinga, esotérico? Não, fica ruim. É esotérico. É esotérico que chama? Erótico não, é esotérico, Vamos voltar aqui. Não, e engraçado contando essa curiosidade de rural, né? Lógico que é muito específica. Lógico que a gente já tá batendo papo de 3 horas aqui já de amigo, mas assim, teve uma corretora um tempo atrás que eu fui numa propriedade com ela e assim, a gente foi visitar e tal, beleza. Eu tenho cliente, falei, vou te levar lá, esse negócio de parceria, né? Às vezes é bom e às vezes é mal furada. Tem um cliente, falei, beleza, vamos lá, quero que você conheça a propriedade. Aí mostrei a propriedade. Aqui tá, né, tal coisa, aqui tá as máquinas, aqui é um trator, bababá. E ali tá a mangueira. Tá o quê? Ele achou que era um pezão de mangueira. E a corretora tá assim. Ou procurando a mangueira do jardim. A corretora olhando assim. Não tem mangueira ali. E eu, tipo assim, do lado do proprietário, o proprietário olhando assim, eu falei, olha o tamanho da mangueira que tá ali. Ela, aquilo não é mangueira, é muito pequeno. Não é mangueira. Ela tava apontando pra... Um pé de limão. Horta de alface. Mentira. Aí eu falei, mas cara, a mangueira tá ali. Tem limite. Ela falou, mangueira, que mangueira? Eu falei, mangueira ali de boi, cara. Aí ela achando que é o pé de manga, velho. Tá. Bem-vindo ao rural. Não vendeu. Não vendeu. O proprietário não combina. O proprietário teve que explicar pra ela que era uma mangueira numa venda de 2 milhões de reais. E assim. Então. Ele riu, eu ri, a gente perdeu. Então, mas aí a gente. Eu ri, a gente riu. Ele riu, a gente perdeu a venda e tá tudo bem. E a gente volta para aquele rolê da especificidade e do aprender, do se aprofundar realmente. O mercado está para especialistas. A gente não tem mais tempo de ser raso, a gente não tem tempo de não estudar, a gente não tem do Marquinhos, hein? O quê? Tem tempo mais de ser raso, não? Não dá, não. Raso é piscina para criança. Não dá. A gente não tem mais como não ser especialista, cara. A gente precisa ser consciente e a gente precisa prestar um bom serviço. Acho que a gente está caminhando pro caminho certo pra caramba. A gente está aqui trabalhando no mesmo imobiliário. Você, pelo amor de Deus, você também como sócio, você como parceiro que disse que vai ser futuro sócio. Muito obrigado. Cara, eu gostei demais desse papo. Você curtiu, Tiagão? Show de bola. Começou suando igual um doido e agora tá sequinho, ó. Tá em casa. Voltou a secar agora, né? O que você quer contar? A única curiosidade. O último caos. Então, moçada, pra quem tá nos ouvindo, a gente deu uma pausa rapidinho aqui e tá voltando. Problemas técnicos. E agora já tá ressolvendo. Você queria falar uma coisa? O que era? Pra finalizar, você sabe por que chama alqueire, Lu? Ele vai saber. Vou fazer uma pergunta pra você. Não responde pergunta com um puto. Vou fazer uma pergunta pra você. Por que chamar alqueire, Thiagão? Boa. Eu também vou te fazer. Diga você. Quanto que vale um alqueire? Quanto que vale? Dinheiro? Quanto que é... Quanto mede um alqueire? Quanto que é em medida? Quanto que mede um alqueire? 24.200 metros. Tá bem. Aí sim. Um hectare... 24.200. 24.200. O hectare são 10 mil e o alqueire... 1 hectare é 10 mil. Mas e o alqueirão?
Então, aí que entra, você sabe da história, né? Já, Aí que entra já da ouvi história. cada A uma, história é filho. muito bacana, cara. Qual que Porque a história é assim. Na época do Brasil colônia, na época do feijão, eles não tinham como medir. Não tinha uma balança, né? Um padrão Medir a produção? na propriedade. A propriedade, semente, tamanho. na semente. Não tinha como vender semente. Semente. E o que acontece? Normalmente eles tinham aqueles balaios para burro, que é bonito falar que é cavalo, mas não era cavalo, era burro. Era burro. O Então, mula, assim, né? tinha aqueles balaios, que são os alforjes, né? E eles chamavam de alqueires. Ah, é mesmo? E os alqueires, eles suportavam em torno de 13 quilos, mais ou menos, a 15 quilos, eu não me lembro. Litros. mesmo? Em litros. É igual ao alforje de moto, pra quem Não, não tá se eu ligando, é sim, alforje tô ligado. de moto. Tipo, a gente via aquela mula carregando Dois alforjes, um do lado do dois outro. balaios de cada um balaio de cada lado. sementes ou de feijão, né? Já colhido. E cabia quanto ali? E ali Chamava de alqueires. cabia em litros e a bolsa, o reservatório, chamava alqueires. E aí o que aconteceu? À medida que você conseguia plantar aquelas sementes ou a colheita que É o que você cabia fazia, em um é o alqueire. que cabia em um alqueire. Buguei. De novo. Entendi a parte do alqueire, do bagulho de chamar O alqueire. que você plantava ou colhia, Você põe semente no alqueire. dependendo Não, eu do entendi. tipo de cultura, vamos levar pro feijão. Cabia no por balaio exemplo. certinho, que era do Cabia espaço no em metros. balaio certinho. E aí O que eu cabia produzia no espaço em metros de um alqueire equivalente um hoje, alqueire, cabia dentro daquela cesta. um alqueire produzia 24.200 metros. 24.200 cestas. Não. 24.200 Uma metros. cesta Era o que era produzido em- suportava sementes ou Da produção de 24.200 metros. É, eles falavam assim, mano. um exemplo, vamos supor que seja uma linha reta, tá? Vamos supor que seja uma linha reta. Você vai encher uma cesta e vai falar assim, burro, você anda daqui até lá. Quanto couber aqui, daqui até lá é um alqueire. Era essa A medida. área de produção daquela cesta era Aí agora alqueire. vamos ver em metros, nossos metros. Ah, 20, deu. com- Então um alqueire do burro deu, sei lá, 24.200 metros. Converteram para 24. 24.200 metros quadrados. Aí eu tô falando de 24.200 quadrados, metros é. quadrados. Muito louco esse 200, tá E aí sobrando vem o brutão melhor. pra mim. E né? aí vem a briga. Não tem por que não arredondar isso. E vem a briga. Por que o alqueire mineiro, goiano, é 48.400? Por quê? Porque a briga... O burro deles era mais rápido. Não, Não, a briga, era mais forte. Talvez. É. Talvez que tinha que chegar lá. Né? É. Mas a briga deles era o seguinte, que eles consideravam os dois alqueires. E em São Paulo considerava... Ah, um lado do alqueire. burro. É. E lá eram os Não, dois é lados do burro. bizarro, velho. É isso mesmo? É isso É. mesmo. Cultura inútil fazendo sucesso aqui. Então, assim, um alqueire era o que uma Enche pra nós, bolsa Edinho. cultivava ou colhia. Dois alqueires eram duas bolsas. Então, em Minas, eles chamam de o alqueirão. É uma Porque eles chamavam as clarividência, né? duas bolsas de alqueirão. alqueire. Em São Paulo, o alqueire era uma bolsa só. Mó loucura, Cara, né, velho? sensacional isso aí, cara. Não Ô, sei como eu aprendi isso. Não me interessa Nem me isso. pergunta. Cara, Pergunta se a isso forma saiu de da sua Bhaskara pra ver se eu cabeça... lembro. Não lembro. Não, nem o Eu Pitágoras, lembro. o porquê que chega nas hipotenuses dos quadrados catetos. Lembro também. Mano, deixa eu falar um negócio pra você. Cara, curti pra caralho. Foi obrigado. legal, foi bacana. Foi bom, mano? Foi bom pra Tava caralho. nervosão? Ficou de boa? Até esqueci da câmera, agora eu lembrei que Foi? comecei a suar de novo. Eu achei sensacional. Caramba. A gente vai fazer Muito com outros obrigado. corretores nossos. Muito Cara, obrigado. foi de surpresa hoje. Eu sei Vale que foi a do pena. nada. Falei, cara, vai se limpar que vamos lhe usar. Não deu tempo nem de botar minha botina. Aí, ó, não ia aparecer Viu? também, pô. Tiagão foi fazer o corte do cabelo e a barba com o nosso Foi, amigo. pô. Faz a- Clemente, Samuel faz a- Clemente. faz Foi lá, a- Clemente. Daniel. Massa, meu massa. barbeiro é o Daniel. Faz a merchan Clemente pra ele, hein? Barbearia. E tá- Clemente Barbearia. Vai inaugurar. Vai inaugurar, cara. inclusive, dia 28. Quem que alugou pra 28? ele lá? Quem que alugou pra ele? E qual que é o Ah, endereço? Fala pra mim, fala Qual que pra é o mim. endereço lá? Ah, mano, aí você quer jogar. Aí você quer me foder. Ah, Laércio, O Diego- é Laércio, o Diego- Laércio Bastos Pereira, 2,50. 50. Gente, obrigado demais por vocês terem estado aqui comigo que hoje. agradeço. A gente vem de. Cara, cada episódio tá ficando mais sensacional no meu ponto de vista. Tomara que vocês estejam gostando. Se você quer participar do podcast, se você é da cidade de Bauru ou de algum lugar e você conseguir chegar aqui, cara, vem, manda uma mensagem pra gente. A gente tá com os nossos contatos disponíveis. Marca, se inscreve no nosso canal. Coloca o sininho para você ser avisado do que vai acontecer de novo. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Isso aí, homem. E velho. fala tu então. Galera, ó, se inscrevam no canal, ativa o sininho. Clica no botãozinho que tá aqui Comenta, embaixo. clica e compartilha com os amigos. Compartilha Dá com os amigos. joinha.
Isso aí ajuda pra caramba. Vocês não têm noção quanto ajuda a gente isso. Ó, agora eu quero ver teu Instagram bombar, hein, mano. Vai começar a gravar vídeo disso aqui, nós vamos ficar loucos. Faz o seu merchan agora, você fala ó, seu contato. Arroba corretor Thiago. Só me procurar no Instagram. Fechou. Eu acho que eu embolei a língua, mas é isso. Arroba corretor Thiago. Moçada, o Metro Quadrado podcast vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. A gente adorou. Tamo Fechou. junto. Tamo Falou. É nóis.